Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da família e da escola. O que a gente tem visto hoje, né? Que tem alguns segredos na arte de cuidar. E muitas vezes nesse mundo que a gente tem vivido, nós como pais, muitas vezes a gente tem deixado muita coisa de lado com relação à questão do nosso trabalho e a gente tem deixado de educar os nossos filhos. E aí eu começo com uma pergunta. Será que nós somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais que obedece a seus filhos? Olha só essa pergunta. Nós somos a última geração de filhos que obedeceram aos seus pais e a primeira geração de pais que estão obedecendo aos seus filhos. O que a gente tem percebido muito hoje? As crianças hoje em dia, elas estão diferentes, né? Muitas delas acabam sendo os pais na casa. É como se os papéis tivessem sido invertidos. Você faz aquilo que teu filho quer, né? Você faz o almoço de acordo com a vontade do teu filho. Você compra aquilo que ele quer, como se ele fosse o pai e você fosse o filho, não é verdade? E a gente sabe que a escola ela tem um papel fundamental, né? Principalmente nos dias de hoje. E a gente tem percebido que com essa questão do isolamento, da pandemia, a questão da educação, ela está muito mais comprometida em casa, né? E aí a gente se pergunta como é que esses pais em casa estão cuidando dessa educação? Porque a gente sabe que tem pais que eles jogam para a escola a sua função, né? Eles delegam para a escola fazer aquilo que é função dos pais. E educar, né, é uma parceria. A gente precisa ter esse diálogo, né, na questão da educação, na questão mesmo dos pais e tudo mais. Então, até o século XIX, havia uma separação de tarefas entre escola e família, né? A gente via que a escola cuidava daquilo que na época era instrução, que na prática era conteúdo e a transmissão, né, dos conteúdos. E a família se dedicava à educação, na questão de valores, hábitos e atitudes. E nessa era moderna que a gente está vivendo, há uma divisão dos papéis de educação. A escola hoje ela passa a ser reconhecida como espaço de aprendizagem de valores da formação das crianças e as fronteiras entre o que cabe à escola e à família às vezes se tornam confusas, né? Tem pais que jogam a responsabilidade deles para os professores. E tem uma situação também, quando a escola não consegue contar com a família, né? A gente vive às vezes situações difíceis com os alunos, mas os pais não frequentam as escolas, os pais não têm um diálogo com os filhos, e aí como é que você vai resolver um problema que está sendo lá na casa, sendo que o teu papel é na escola? Como é que você vai interferir? Então, tem situações bastante difíceis. E a gente vai ver que tem problemas que são de natureza de algum trauma, alguma coisa, né, psicomotora, e ao mesmo tempo às vezes é rebeldia, é uma agressividade, é indisciplina, é a falta de limites que os pais não dão para os filhos. E a gente vê que a onda de violência, a questão mesmo de cenas de sensacionalismo, de abuso de TV, né, tem acontecido hoje em dia, e a gente percebe que há uma falta de limite com os pais. Os pais não estão conseguindo dar a verdadeira educação para os filhos, infelizmente. E aí a gente vai fazer outra pergunta. Qual é o meu limite? Qual é o seu limite? Né? E é preciso haver respeito mútuo entre os filhos, entre os pais. A gente tem visto que isso não tem acontecido mais. Quanto tempo eu tenho para educar? Quanto tempo eu tiro para educar o meu filho? Olha só, tem uma coisa muito séria. Às vezes os filhos querem falar com os pais dizem depois eu te ligo. Ah, depois eu te pego lá pra gente sair. Depois eu faço e depois eu vejo. E esse depois nunca acontece. Às vezes os filhos chegam em casa e eles querem ter um diálogo, o pai diz, deixa pra depois, eu não tô com tempo agora, eu tô com muitas coisas pra fazer, e assim as coisas vão, né, gerando. E aí a gente vai ver por que tem tanta indisciplina.
né? Por que tem falta de limite? Então a gente se pergunta, o que tem gerado tanta indisciplina? Né? Em primeiro lugar, tem muitos pais que são inseguros, tem crianças que não conseguem esperar a sua vez, que batem na porta, que gritam para chamar atenção, e aí tem esse modelo todo chega para a escola. Então as mudanças ocorrem, né, de uma maneira muito rápida, não é isso? E nós vivemos uma sociedade pedagógica, aprendemos com quase tudo que está à nossa volta. Muitos estímulos que nós recebemos são intencionais. Então, as nossas crianças, elas estão expostas a muitas mensagens, elas captam esses conteúdos muito rápido. Então, a gente precisa realmente ver como é que é a nossa experiência, como é que a gente pode passar isso para os nossos filhos. Augusto Cury nos diz, né, que é um psiquiatra famoso, sobre a questão da ansiedade em crianças. Isso é muito sério. Excesso de estímulos, né? Estamos assistindo ao assassinato coletivo de crianças e de jovens nesse mundo todo. E aí, o que a gente tem visto? Né? Muito presente o acesso ilimitado da tecnologia, de jogos, de acesso de TV. Eles estão perdendo as suas habilidades socioemocionais, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, eles não conseguem pensar antes de agir, eles não conseguem se expor, né, naquilo que ele precisa fazer. E a gente precisa ver que não está sendo desenvolvido um altruísmo, uma generosidade nessa geração de hoje. São crianças, muitas das vezes, egoístas, né, egocêntricas demais. Não é isso? E uma coisa é certa, nós nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Nós precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas, a contemplar o que é belo. Essa geração, ela precisa de muito para sentir prazer. Nós viciamos os nossos filhos com migalhas de prazer, né? E o resultado são pessoas intolerantes e superficiais. Então, a gente percebe que o índice de suicídio tem aumentado muito e a família precisa lembrar que o consumo não faz ninguém feliz. Né? Quantos pais são ausentes de casa e trazem um brinquedo, compram alguma coisa cara para suprir a necessidade? Teu filho não quer esse presente, teu filho quer a tua presença, seu filho quer tempo de qualidade com você. Pensa nisso. Né? Não deixa que a infância passe. Não deixa que aquela adolescência seja uma adolescência com problemas porque você não tem tempo para o teu filho. Sabe, tantas crianças que estão sofrendo, estão deprimidas, né? E têm tentado até tirar sua vida porque elas se sentem vazias, porque elas se sentem sozinhas, angustiadas. Isso é muito sério.